E agora estamos na nossa hora. A Dani, trabalhadora da nossa casa, vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não a apresentes para criticar. Há dois tipos de comportamento: o daqueles que fazem e o daqueles outros que ficam de palanque apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, nem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se o que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e logo estarás fazendo o impossível. Essa frase é atribuída a São Francisco de Assis. Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas? Até um exemplo é esse trabalho voluntário, né? Porque dizemos ser longe, porque dizemos que vai demorar muito, porque não temos tempo. E aí perdemos as oportunidades. Mas se ao contrário, dermos o primeiro passo, em seguida, a sensação de bem-estar, de prazer que isso nos traz, nos motiva imensamente. Então, a gente substitui todas essas situações que julgamos que nos impossibilita por uma situação de quase felicidade, mas de muito prazer com certeza, de satisfação com certeza. Em relação ao que dizer, como Joana nos alerta aqui, nós podemos utilizar as 3 peneiras de Sócrates, um filósofo ateniense. A primeira delas é se é bom o que temos para dizer. Desculpa, a primeira delas é se é verdade. Temos certeza do que estamos falando? A fonte é fiel? Se passar nessa peneira, a gente pode passar para a segunda etapa. É bom. Nós gostaríamos que isso que vamos dizer fosse dito a nosso respeito, ou que essa situação fosse exposta, se fosse nossa? Se sim, passemos para a terceira. A terceira peneira é da utilidade. É útil? Tem uma finalidade de utilidade? Se sim, teremos a certeza que podemos passar adiante. Se não, é apenas fofoca, não vale a pena. Então, que tenhamos consciência das nossas atitudes, para que possamos nos responsabilizar por elas. Muita paz a todos. Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, ao nosso Mestre Jesus, o orientador maior de nossas vidas, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em família, para mais uma tarde de confraternização e de estudos. E vamos pedir também à nossa mentora, nossa querida Joana de Ângeles, que com seu amor, com a sua inspiração, envolva a Bianca Cirila, nossa amiga, nos estudos que ela trouxe para compartilhar conosco na tarde de hoje. Graças a Deus. Acho que já está, né? Já está funcionando. Boa tarde a todos. Aqui é tão bom que o pessoal responde. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que possamos com certeza estar em sintonia, né? Essa sintonia fina que nós treinamos toda vez que nós estamos dentro da casa espírita. Porque fora da casa espírita é comum a sintonia pesada. Até porque, no momento em que estamos dentro de uma casa espírita, nós somos forçados a pensar na nossa real condição de espíritos imortais, seres que têm um destino, um objetivo para estarmos aqui encarnados. É o momento de nós nos abastecermos,
É o momento de nós conseguirmos, com certeza, através dessa troca fluídica, através do estudo, nós vamos fortalecendo o nosso íntimo para as lutas do dia a dia. A nossa vida de encarnado é uma vida de muita distração social. A distração social é um mecanismo utilizado pelas sociedades capitalistas para que nós esqueçamos a nossa condição, para que nós automaticamente nós vamos nos sintonizando com o imediatismo. E o imediatismo gera muita ansiedade. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém ansioso, eu não sei nem por que eu estou falando isso, né? E a nossa ansiedade cria uma série de atropelos, a tal ponto de não conseguirmos parar para ler um livro, para fazer uma reflexão, dada a doença da pressa, dada a doença dos vínculos, entre aspas, múltiplos, que, na verdade, não são vínculos. Eu gosto muito de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que nós temos hoje uma dificuldade, ele já é falecido, faleceu recentemente, nós temos hoje uma dificuldade de criar vínculos, porque é tudo tão rápido, tudo tão full time, que, na realidade, a gente não consegue prosseguir nas nossas relações. E a falta de vínculo, no sentido da manutenção daquela relação, com certeza fragiliza o nosso íntimo. Nos momentos de dores, nos momentos de crise, nós contamos com quem? Com a nossa rede, né? Uma rede que, obviamente, precisa ter consistência. Uma rede que é a rede familiar, é a rede das amizades verdadeiras, porque tem umas que eu vou te contar, né, gente, que não são verdadeiras, né? É a rede do mundo espiritual, os nossos mentores. Essa rede de solidariedade é o que efetivamente nos dá sustentação para sairmos desses vínculos líquidos que o Bauman fala, sairmos desses vínculos superficiais e entrarmos, obviamente, numa proposta de uma relação duradoura. A doutrina espírita é uma doutrina que trabalha sentimentos. A doutrina espírita nos ensina a evolução do afeto. E para que nós melhoremos os nossos afetos, nós temos que passar por crises. Hoje nós vamos falar de uma coisa que tem a ver com crise. O capítulo do Evangelho, o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que nos fala sobre a destinação da Terra, causa das misérias humanas. Quando nós olhamos a Terra num primeiro momento, a gente pensa em crise e pensa em desigualdade. Isso é flagrante. Num primeiro olhar, né, num olhar assim totalmente materialista, nós olhamos e naturalmente vem o pessimismo. Quando nós olhamos, nós observamos essas diferenças sociais tão gritantes, essas diferenças de comportamento também que nos agridem, pessoas que são capazes de romper quase com a condição humana e cometerem crimes hediondos, pessoas que, ao contrário, têm atitudes que são tão maravilhosas e sublimes que contrastam com a perspectiva da maioria. E aí nós olhamos a Terra e falamos assim, não é possível. Será que Deus esqueceu alguma coisa? Será que realmente, aí lembrando de Eurípides Barçanufo, na sua biografia, quando ele vai estudar nos seus conflitos com a religiosidade, é muito interessante como que as crises, elas geram rompimentos necessários ao progresso. Se nós não vivenciássemos crise, nós não sairíamos do lugar. E Eurípides Barçanufo não foi diferente. Ele teve a sua crise do ponto de vista da religiosidade. E como coroinha, como católico, algumas questões ficavam intrigantes na sua mente. E ele foi estudar o Sermão da Montanha. O padre, percebendo a inclinação intelectual e moral de Eurípides, né, dados os questionamentos que ele fazia, né, dados os questionamentos que ele fazia, o que o padre faz? Entrega para ele a Bíblia e ele consegue paralisar no Sermão da Montanha. E quando ele vai ler as bem-aventuranças e observa a vida, e vamos trazer agora para a atualidade, né? Quando a gente pega o Sermão da Montanha, das bem-aventuranças do Cristo, a gente olha para a terra, não é possível, tem alguma coisa errada. Como assim, bem-aventurados os mansos? Nós estamos diariamente testemunhando que os mansos são o quê? Trucidados. Como bem-aventurados os aflitos? Vamos pensar nos refugiados da Síria e de tantos países. E a gente olha pessoas que ficam sem a pátria. É a experiência total da falta de acolhimento. É o rompimento com a base. Eu saí da minha nação sem destino,
vivenciar uma crise terrível, vivenciar um nível de miséria, de incerteza terrível. E aí, voltando ao Bauman, no último livro dele, quando ele fala dos estranhos à nossa porta, e ele diz lá que hoje nós estamos padecendo de 3 afetos que são afetos utilizados para ele fazer uma análise da sociedade: o amor, o ódio e a indiferença. A indiferença é o sentimento mais perigoso, porque diante da crise, diante daquilo que nós olhamos e nos agride a sensibilidade, pior do que nós sentirmos a tristeza e a dor é a indiferença. Porque a indiferença, ela anestesia a nossa alma e nós passamos a naturalizar. É natural ver pessoas ali na rua, né? Debaixo do viaduto. É natural as pessoas morrerem de fome. É natural que as pessoas estejam sem dinheiro. É natural que as pessoas estejam se suicidando. E essa indiferença vai congelando a nossa alma. Congela a tal ponto que isso é tão perigoso, que vai criando tanta anestesia, que chega um determinado momento que a gente não sabe nem mais sentir. O sentimento fica tão embotado, o sentimento fica tão distanciado da possibilidade, até porque a gente não quer sofrer. E existe um mecanismo de defesa que diz para a gente: é melhor nem entrar em contato, que eu não sofro, né? E eu me sinto indiferente, e é assim mesmo, que afinal de contas cada um tem a sua destinação, né? Cada um está dentro da sua lei de causa e efeito. Então, com certeza alguma coisa ele fez. Espírita não pensa assim, não, pensa. Com certeza alguma coisa ele fez para estar lá. Boa coisa ele não foi, porque senão não estava lá. E essa justificativa é bastante complicada, porque há uma distorção do ponto de vista doutrinário, que é a falta de amor ao outro, a falta de percepção daquilo que a gente chama de empatia. A capacidade de me colocar exatamente no lugar do outro, de tentar perceber como eu sentiria se estivesse ali. E é esse sentimento refinado, essa sintonia fina que o Cristo vem trazer para a gente nos momentos de crise. Existe um cientista político chamado Félix Guattari, e ele diz uma coisa muito interessante. Ele é materialista, não tem nada a ver com doutrina, mas cabe bem essa ideia para o que a gente vai trazer aqui. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que no caos, nós experimentamos no caos exatamente a possibilidade, a potência da ordem. Olha que interessante. Quando nós olhamos o caos, num primeiro momento, nós observamos uma desorganização que nos paralisa. Ai, não, está tudo tão bagunçado, é melhor nem começar. Né? E aí, naturalmente, é exatamente aquela desorganização que vai potencializar em nós a nossa criatividade. Não é assim? A nossa capacidade de reinventar, vai desenvolver a nossa inteligência, porque vai nos tirar da acomodação. Já contei a história da vaquinha aqui? Vocês lembram da história da vaquinha? Acho que eu já contei, né? Vou contar de novo. A companheira está fazendo assim com a cabeça, coitada, vai ter que ouvir de novo, exercício da paciência. Mas vamos lá, não tem problema, porque a repetição faz parte da construção do hábito. E aí, só um parênteses antes da história da vaquinha, eu estava estudando, preparando o estudo, e me veio a questão da disciplina, né? Como que diante do caos a gente precisa treinar a disciplina, que é a nossa capacidade de organização. E como nós somos resistentes à disciplina. E estudando isso, eu peguei um determinado autor não espírita, que ele disse uma coisa que me chocou. Ele disse assim: a disciplina é um mito. Eu falei: gente, um mito? Como assim um mito? Então os espíritos estão errados. Ele não é espírita. E aí ele foi se justificar e ele disse o seguinte: a disciplina é um mito porque, na verdade, o que vale é exatamente a mudança de hábitos. Ele diz lá: a consistência de um comportamento, ela se desenvolve a partir da mudança de hábitos. A disciplina é o efeito. E é verdade, gente. Porque se nós esperarmos para pensar na disciplina de fora para dentro, não, eu tenho que arrumar essa confusão, mas no fundo eu não aprendi ainda o sentido de arrumar a confusão. Então a gente deixa para lá. Quando eu vou mudando o hábito, naturalmente eu vou mudar a sintonia, naturalmente eu vou criar consistência no meu comportamento, no meu sentimento, e quando eu perceber, eu não vou ficar mais irritada com aquela pessoa que vocês pensaram essa aí mesmo. Que quando aparece, eu vou te contar, me tira do sério. A gente não fala isso? Fulano me tira do sério. Não sei como é que as pessoas dão poder às outras a esse ponto. Se alguém nos tira do sério, é porque a gente está indo mal, né, gente? Vamos pensar. Que poder essa pessoa tem de desorganizar, nos tirar da nossa disciplina de sentimento,
da nossa capacidade de sentir. Mas voltando agora à história da vaquinha, não esqueci não. Aí vamos voltar para o HD mediúnico aqui, vai e volta, né? Então vamos lá. Então a disciplina, a história da vaquinha, para quem não conhece, que tem a ver com essa questão de sair da acomodação, como que a crise dá uma sacudida, né? Era uma família que morava num determinado vilarejo, uma família de parcos recursos, onde as crianças não eram tratadas dentro da norma de higiene, as crianças viviam sujas, enfim, era uma família muito desleixada, e eles tinham apenas uma vaquinha murcha, que nutria muito mal ali a família, com pouco leite, enfim. E pelo vilarejo passa um sábio e o discípulo. E o sábio se detém àquela casa e diz assim, nós temos que ajudar essa família. E propõe ao discípulo o que ele achava que poderia fazer. O discípulo não consegue, até que o sábio pensa e diz assim, já tem uma ideia, nós vamos empurrar a vaca do precipício. Era o único recurso que a família tinha. O discípulo achou aquilo, no mínimo, terrorista, né? Porque vai tirar justamente a única fonte de alimento, de sustentação. Nós vamos fazer, depois nós vamos voltar aqui para ver o que acontece. Muito bem, assim foi feito a desencarnação da vaca. Foi empurrada para o precipício. A vaca desencarnou-se. Muito bem. E ao desencarnar, ela produziu um efeito maravilhoso, porque aí aquele pai de família, que até então se apegava, e aqui também não tem ninguém apegado, né? Tem um monte de coisa lá em casa que a gente tem que jogar fora, que está assim, por favor, me doe. Você não vai mais entrar nessa calça de 1920. Né? Só na próxima encarnação que você terá esse corpício, mas a gente está lá agarrada na calça. Quando eu emagrecer, na próxima encarnação, não entra mais. Né? Mas a gente está agarrado, muito bem. E aí a vaquinha morreu, muito bem. Qual foi a surpresa? A casa estava bonita, as crianças estavam todas asseadas, enfim, tudo funcionando de uma forma muito positiva. E qual foi a grande lição? Quando a gente mexe na zona de conforto de alguém, e quando a gente está falando aqui de evangelho, e quando a gente observa as misérias da terra, as misérias que nós estamos vivenciando, mexe na nossa zona de conforto, não mexe? Porque há um incômodo, a menos que eu seja realmente muito indiferente, quando eu observo a minha vida material, a minha vida profissional, e olho o outro numa condição infinitamente, como a nossa irmã falou aqui, infinitamente aquém da nossa. E isso com certeza mexe e desestrutura um pouco ou muito, depende de quem sente, o nosso íntimo. E nesse momento, quando a vaquinha saiu e foi para o precipício, e a gente tem um monte de vaquinha nossa que foi para o precipício, não tem? Vamos pensar nos nossos momentos de crise. O que a gente faz? A gente agradece a Jesus, não é assim? A gente pede mais crise para a gente ficar mais evoluído, igual o Joana de Ângelo, não é assim? A gente pede para aumentar o nível de dificuldade, não é? Os momentos de crise são os momentos onde nós somos tentados a entrar no sentimento de vítima. E isso é muito ruim, porque a vitimização nos tira a potência de atuação, a nossa potência de existência, a nossa potência de reação. Por que a gente não deveria entrar no sentimento de vitimização? Porque existe uma lei, apesar de nós olharmos todas as misérias humanas e falarmos assim, nossa, não é possível que isso esteja acontecendo. Existe uma lei de justiça, amor e caridade. Lei divina, trazida pelo Evangelho, trazida pelo Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte, aquilo que eu sofro hoje tem um sentido na minha existência. Não um sentido para pagar nada de outra vida, que é uma coisa que espírita adora isso. Né? A gente não está pagando nada. Deus não é mercenário, a gente não está pagando nada. A gente está aprendendo. Como diz Leon Denis, do problema do ser, do destino, da dor. É a lei dos destinos, que engloba justiça, amor e caridade, lei de causa e efeito. As leis morais que nós estudamos no Livro dos Espíritos, é uma lei de equilíbrio da consciência. Por que eu tenho que equilibrar minha consciência? Porque a gente é perturbado, né, gente? A gente anda meio perturbadinho, né? Vamos observar o nosso comportamento no trânsito. O trânsito é um negócio que, se a gente parar para observar, como que as pessoas se revelam, nós nos revelamos ali, né? O nível de agressividade, de ansiedade, de poder, de imposição, de prepotência é absurdo. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque nós somos muito suscetíveis às influências externas.
E quando a gente olha a situação de crise política, por exemplo, no nosso país, é muito comum nós entrarmos numa coisa chamada pessimismo. Mas a gente é espírita, sabe que o Brasil é o coração do mundo, pátria do evangelho. Eu não sei onde é que as duas coisas se encaixam. Porque assim, se o Brasil é o coração do mundo, pátria do evangelho, e Ismael está lá, né? Está aqui. Aliás, tendo um trabalho danado que a gente está dando. Vamos combinar. Quem quer trocar de lugar com o Ismael, levanta o dedo. Ninguém levantou o dedo, nem eu. Porque é muito difícil, né? Estar no lugar de Ismael é trabalhoso. Trabalhoso porque ele precisa lidar com mentes em desalinho. A gente aceita, entende que o Brasil é o coração do mundo, pátria do evangelho, mas a gente nutre o pessimismo. A crise que nós estamos vivendo, que tem a ver, por que a Terra está abrigando essa crise, essas misérias, tem a ver com a perspectiva da evolução, na escala dos mundos, né? Como esse item fala das várias moradas na casa de meu pai, a gente sabe que Deus atua através da lei do progresso, onde há migração desses espíritos. Em cada experiência planetária, nós vamos desenvolver uma consciência planetária. Jesus é o exemplo da consciência universal. E nós temos essa consciência, temos em germe, vamos desenvolver. Começa com um grupo familiar, não é isso? Vai aumentando para o grupo social, mas eu me importo com o outro. Como diz Joana de Ângeles, quando tudo está bem à sua volta, não vos dói a dor do outro. Aí tem que acontecer uma crise, uma puxada de tapete, né? Aquela história do queijo que eu já contei para vocês aqui, que mexem no queijo da gente e a gente fica bravo, para que a gente possa olhar a dor do outro. Então, essa perspectiva, né, esse contato com as misérias humanas vai gerando pessimismo. E o pessimismo é um sentimento, como diz Denis, no Depois da Morte. Tem um capítulo de Denis, Depois da Morte, que casa muito bem com o nosso estudo, que se chama Crise Moral. Denis, brilhantemente, como sempre, Denis, olha que intimidade, né? O espírito superior, né? E eu estou Denis, como se ele fosse assim, meu amigo íntimo, né? Mas vamos lá, mas Leon Denis é maravilhoso, né? Então, da nossa casa querida, né? Nosso patrono. Leon Denis ele traz para a gente, nesse item sobre a crise moral, uma perspectiva de análise muito, muito, muito interessante. Ele diz lá existe uma frase dele nesse item que diz assim: nós evoluímos muito, né? Do ponto de vista material e intelectual, porém, ele diz lá, a ciência servindo sem provas e a religião servindo sem a fé raciocinada, faz com que a gente o quê? A gente não entenda, né? A gente fique realmente, a fé fica abalada. O nosso pessimismo, quando a gente olha um companheiro que está nas ruas, numa situação muito miserável, a gente olha assim, não é possível, tem alguma coisa que não está casando. Então ele diz lá, a ciência sem essa perspectiva de provas. O que a doutrina espírita trabalha? O espiritismo ele se apoia na ciência, na materialidade do fenômeno que comprova a sobrevivência da alma. Então, nós não estamos aqui dando um tiro no escuro. Nós temos uma fé raciocinada, nem sempre a gente raciocina em cima da fé, né? Na hora da crise, a gente passa por aquela experiência do U. Vocês conhecem a experiência do U? Vamos imaginar um U, e aqui estamos no início. Toda a crise traz para a gente uma primeira perspectiva que é, não está acontecendo nada, não é assim? Está tudo bem. Crise conjugal. Não, eu não tenho isso. Não sei por que eu falei isso. Gente, mandaram agora. Não sei porquê, né? Crise familiar, crise no relacionamento. Agora vem Dia dos Namorados. Para que ela foi lembrar disso? Eu estou sozinha, não tenho namorado, essa palestrante antipática, não sei por que ela foi falar isso. Olha só, gente. A gente começa a criar uma série de padrões para estar feliz, quando na realidade são padrões que vêm de fora para dentro. Se eu estou sozinho, sem um namorado ou uma namorada, eu estou comigo. Eu estou comigo? Eu já aprendi a me tornar minha própria companhia? Às vezes, na crise, não, está tudo bem, eu estou sem namorada, estou sem namorado, mas está tudo bem. Não, está horrível, não estou gostando disso aqui, né? Mas eu nego. Está horrível por quê? Vamos pensar. Eu já me acostumei a conviver comigo? Porque a gente não sabe conviver, porque a gente não sabe conviver com a gente. A gente tem paciência com a gente? Ou tem demais, né? Desculpa tudo.
Ah, não, tá tudo bem, porque afinal de contas eu sou espírito imperfeito, não é assim que a gente fala? Sem vergonha, né? E a gente vai. Ou então é o contrário. Não, porque eu já tinha que me comportar como Joana de Ângeles. Gente, vai surtar. Não dá para acordar de um jeito e dormir e acordar Chico Xavier, não rola, como diz o jovem. Não acontece, não é mágica, não é igual aquele desenho do Bip Bip Papaléguas, a galera aí, todo mundo da minha época. Bip Bip Papaléguas, que toma uma bigornada e de repente ele leva uma sanfona e fica inteiro, né? As crianças ficam assim, ih, sobreviveu. Não dá para ser o pensamento mágico. E aí, nessa experiência de negar, a gente perde a oportunidade de aprender, porque todo sofrimento e toda crise fala muito de nós, do que nós temos que aprender com aquilo ali. Por que eu nasci num planeta que tem gente que mora na rua? O que eu tenho com isso? O que isso é importante para a minha evolução espiritual? Será que Deus permite que isso aconteça? Porque não está escrito na doutrina espírita que a miséria é prevista como... Não, a miséria não. Abaixo da linha de pobreza, não. A gente tem a pobreza, a gente tem a riqueza, mas nas condições que nós vivemos, é complicado. E aí, por que eu estou reencarnada nesse país, no Brasil? E aí, doutora Erma fala assim para a gente, pois é, na próxima encarnação, Oriente Médio, quem topa? Gente, fiquei apavorada quando ele falou isso. Eu falei, não, doutora Erma está brincando, é uma pegadinha. Vocês estão treinando no Brasil por quê? Ele fala, vocês acham que vocês estão treinando no Brasil por quê? Gente, é melhor parar de reclamar, hein? Porque Oriente Médio vai ser dose. Vocês já imaginaram a gente vir vizinho do Osama Bin Laden? Que experiência positiva, né? Para a gente treinar o quê? O amor, né? Imagina, gente, isso vai ser difícil. Agora a gente está lá sofrendo com a experiência dos nossos irmãos ingleses lá, né? E hoje nós tivemos a notícia de, infelizmente, um francês morreu, um outro, acho que não sei se é espanhol, também morreu. E o fanatismo da imposição da minha verdade. Isso tem a ver com a nossa crise? Tem. Porque se hoje nós estamos vivendo essa crise política, isso tem a ver com a nossa dificuldade de desenvolver a nossa consciência de responsabilidade. Porque nós é que escolhemos os nossos governantes. A gente ensina para os nossos filhos o sentido político, como Jesus nos ensinou, ou a gente tem alguma dúvida de que Jesus também traz um sentido político da transformação da consciência? Quando Jesus reencarna entre os judeus, ele reencarna trazendo o quê? Um rompimento de verdades até então inquestionáveis, dogmáticas. Quem era o próximo? Apenas aqueles que conviviam de uma forma consanguínea e outros. E o que Jesus traz para a gente? O próximo é todo mundo. Isso que rompe com uma sociedade politicamente organizada para discriminar. Afinal de contas, tem aquele povo que... Até hoje a gente tem essa perspectiva na Índia, né? As castas. E aí a gente olha para aquilo e fala, gente, complicado. Mas será que nós aqui também não temos as nossas castas veladas? Os nossos preconceitos velados? O nosso medo que faz com que a gente vá elegendo quem é seguro, quem não é seguro, pela cor da pele, pela crença religiosa, pelo biotipo, e por aí vai. Então, na realidade, o pensamento excludente, como diz Hannah Arendt, né, essa lógica do extermínio, que é uma cientista política que eu gosto muito, ela diz para a gente lá, a partir do nazismo, uma lógica foi instaurada na Terra, que explica muito as nossas misérias, a lógica do extermínio. Se me incomoda, eu elimino. Pior do que o imperialismo de alguns países, no sentido de discriminar povos, é determinados países acharem que, por esses povos não serem povos dignos, eu simplesmente mato. Simples assim. Quando a gente vai observar a história do pensamento religioso, né, a gente pode pegar, por exemplo, as cruzadas. O que são as cruzadas? O que isso traz para a gente? Será que a gente também não está vivendo uma cruzada pós-moderna? Será? Será que esse pensamento medieval, e aí não sou eu que estou falando, não, Bianca Cirilo, quem sou eu? Quem está falando isso é Leon Denis, no capítulo sobre a crise moral. Ele diz lá, por que nós não conseguimos ainda instaurar na Terra essa paz e esse amor? Por conta dessa crise moral, que, segundo Denis, a partir da Idade Média, isso foi trazendo exatamente um ambiente social, político, econômico,
muito difícil a ponto de instaurar na humanidade duas coisas seríssimas: pessimismo e materialismo. Por isso que o Espiritismo teve tanto trabalho para trazer a nossa maravilhosa fé cristã renovada e raciocinada. Porque Kardec teve que brigar, entre aspas, em termos de ideias, né? Obviamente com a codificação e com as próprias ideias de Kardec em obras póstumas e outras literaturas, a Revista Espírita. Kardec teve que brigar, entre aspas, exatamente com a ideia materialista, quando a gente fala assim, não é possível que eu estou passando por isso, tem alguma coisa errada, eu vou para o centro, começa assim. Não começa, obsessor, né? Eles ali, isso mesmo, evolui na ideia, porque é isso mesmo que eu quero que você pense. Vamos lá. Vou para o centro, assisto uma palestrante chata beça que fala pra caramba, exercita minha paciência, estou cheia de sono, venho do trabalho, ainda sou médium, ajudo na cantina, ajudo na livraria, ajudo na... Aí começa. E o mentor está assim. Está entendendo nada. Porque é exatamente essa barganha velada que contribui com a crise, porque a gente faz esperando uma paga. E o que está acontecendo na Terra, senão o reflexo do interesse pessoal? Eu posso mexer aqui no salário de alguns que ganham menos, mas eu ganho 300 mil por mês, está tudo bem. E está tudo bem. Afinal de contas, eu estudei, sou desembargador, não estou falando mal do desembargador, não é isso. Mas olha só, então a gente pode descontar um pouco mais. Mas a gente, afinal de contas, espírita não pode pensar em política, não é assim que a gente fala? Porque pensar em política não é uma coisa legal. Jesus não ficava em cima do muro. A atitude de Jesus era sim, sim, não, não. Foi. A atitude do Cristo, quando ele falou do farisaísmo, que era exatamente a predominância política da sua época, foi o quê? Dai a César o que é de César, Deus o que é de Deus, não atire a primeira... qual de vós pode atirar a primeira pedra se não tiver pecado? Olha só, ele se posicionou. Por que a gente não vai se posicionar? Não digo professar um partido ou outro, porque o nosso partido é o amor, né? O nosso partido é Jesus. Então vamos seguir aquilo que Jesus falou. O próprio Eurípides Barçanufo foi um político. Um ótimo político, doutor Bezerra de Menezes também. E por que a gente vai ensinar para os nossos filhos que isso aí, minha filha, é melhor não pensar nisso, não? Então, voltando à Idade Média, quando a gente, por exemplo, tem uma experiência histórica de crise, acho que uma das piores, a peste, a lepra, que foram experiências de doença que causaram muito pessimismo, muito rompimento, muita crise, muita miséria social. Mas qual era o pensamento da época? Qual era a vibe, como diz o jovem? Isso é pecado, né? Afinal de contas, a igreja liderava, os médicos não tinham possibilidade de analisar aquilo, diagnosticar, fazer uma pesquisa, porque não podia dissecar cadáver, não podia. Então, todo aquele pensamento mágico, aquele pensamento ingênuo, foi se instalando. Dá licença. Em termos de humanidade, o que Denis coloca para a gente? Esse pessimismo vem se arrastando. Então, quando a gente olha e fala assim, gente, não sei não. Eu acho que agora a gente está abandonado. Aí tem aquele negócio que eu sempre falo, que é uma coisa que a gente chama de zzz, né? Igual uma abelha. Não é um negócio no celular que a gente fica? O zap. E a gente fica passando umas coisas interessantes, né? Umas correntes, um negócio. Aquilo enche o saco, gente. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Quando não tinha o zap, a gente fazia o quê? Dá para você vir aqui na sala, por favor? O garoto está lá no quarto. E a gente começou a transferir para a tecnologia, que é um avanço maravilhoso, a nossa subjetividade. Existe um autor neomarxista, Guy Debord, e ele tem um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, que casa muito bem com essa proposta de estudo, apesar de não ser espírita, mas a gente fazendo essas pontes. E nesse livro ele diz que nós estamos vivendo a experiência da espetacularização de tudo. Tudo é espetacularizado, a nossa subjetividade é espetacularizada. Quem viu o show de Truman sabe muito bem o que eu estou falando, né? Que é um filme que espelha bem esse controle da nossa subjetividade. Então a gente fica ligando a televisão, que hoje em dia talvez nem seja muito inteligente a gente ligar a televisão, em determinadas sintonias que não são finas, para olhar a crise, né? E é a mesma coisa, mesma coisa. E aquilo vai gerando um negócio dentro da gente
E a gente fica capturado como reféns. Capturados pelaquela... A violência está aumentando. Gente, como está brabo aqui na Barra, não é? A gente fala assim, aqui está demais, que está roubando todo mundo, né? Que a gente não pode mais sair de casa, porque a gente está ilhado. Mas a pior prisão é que está dentro da gente. Porque se a gente sabe que existe uma lei de sintonia e, obviamente, existe um cabimento, eu vou sair de casa, que está no cabimento, que eu vá chegar ao meu destino em segurança. Se não tiver no cabimento, faz parte de uma lei de justiça, de amor e de caridade. Mas eu tenho fé a esse ponto. Eu acredito mais no que as pessoas estão falando na televisão ou eu acredito mais na doutrina espírita? Ou eu acredito mais no que está sendo lido aqui? Aonde está a minha fé? A minha fé vai muito bem quando tudo vai muito bem, ou quando eu começo a ser contrariado, e aqui todo mundo sabe ser contrariado, né? Ninguém esperneia. Vocês já viram criança sendo contrariada esperneando? Eu quero. É igualzinho a gente. Só que a gente não se joga no chão, que ia ficar um pouco ridículo. Mas dentro de nós, a gente está assim, não, tudo bem, você vai, não tem problema não, pode ir. Ó o corporal, pode ir. Quando chegar em casa, a gente conversa. Esse, quando chegar em casa, a gente conversa, é a pior coisa que existe. Né? Por quê? Porque, na realidade, a contrariedade mexe com o nosso orgulho. E crise é isso. Crise é ruptura do nosso orgulho. A crise diz assim para a gente, olha só, as coisas não vão ser sempre do jeito que você quer. Ai, que afronta. Lembrei de um menininho que eu atendi uma vez, 3 anos, e ele chegou com um tablet de última geração na consulta. Eu já olhei e já fiquei assim, meio preocupada com aquilo. Né? Nem eu tinha um tablet daquele, mas tudo bem. Aqui tinha meu tablet. Aí ele mostrou, a gente brincou com o tablet, eu já fiquei um pouco preocupada. Já tem muito tempo isso. E a queixa era porque o menino ele não aceitava normas, não aceitava o não como resposta. Eu não estou culpando a avó, mas nesse caso tinha uma avó que fazia tudo, tá? Não estou dizendo que todas as vós fazem isso. Estou sendo injusta com a minha mãe, com o meu pai, que eles não são assim com a minha filha. Mas, enfim, vamos lá. A avó, por um acaso, essa avó, tá? Por favor, as avós, não fiquem com raiva de mim. Ela fazia tudo que o menino queria. Ainda era neto único para piorar a situação do espírito, né? Não tinha nem outro para partilhar aquele negócio. Muito bem. Então, era o rei, né? Ele chegava assim, eu sou o príncipe, não, o rei. E isso era tão interessante que eu perguntava, teve uma história de príncipe e rei, ele falou assim, não, tia, o meu pai é o príncipe, o rei sou eu. Falei, tá, coitado do teu pai, eu pensei, né? E muito bem. E durante o atendimento havia tinha umas canetas, né? Que eram canetinhas, mas fazia parte da outra psicóloga que também trabalhava comigo e era o material dela que estava ali. E tinha o material dele, muito bem. Só que ele queria mexer aonde? Ali. Eu posso mexer em quê, tia? Eu falei, você pode mexer em tudo que você quiser, menos essa aqui. Essa aqui, eu expliquei para ele, é um material que não é meu. A gente vai, você pode, dentro desse espaço aqui, você pode fazer isso assim, assim. Muito bem. Ele falou assim, mas eu quero mexer naquela canetinha. Eu falei, esse espírito vai dar trabalho. Eu falei, bom, então vamos lá, né? Santo Freud, o que eu faço agora? E aí ele começou naquele embate. Não, aí ameaçava de pegar, a ponto de eu ter que me colocar corporalmente na frente da canetinha. Vocês têm noção do que a gente passa dentro de uma sessão clínica, vocês não têm noção, né? E aí ele vinha para cima de mim, eu falei, eu não posso agredi-lo, claro. E eu dizia, não posso fazer isso, claro que não. E falava, não pode, não pode, não pode. Ele ficou a sessão inteira brigando comigo, até que depois ele meio que desistiu. Então tá bom. Já que você é chata, assim mesmo para mim, eu vou brincar com isso aqui. Então tá. Começou a brincar. Começou a brincar. Aí teve o momento da mãe entrar. Quando a mãe entrou, e o pai, o que ele fez? Agora eu estou o quê? Agora somos 3 contra 1. Pá! Quando ele fez pá, eu segurei o braço dele. Na frente do pai e da mãe. Com calma, claro. Aí a mãe olhou assim para mim e falou assim, essa canetinha ele não pode mexer. Eu falei do combinado. Aí ela, não mexe aí, não sei o que, não pode, não pode. A minha avó deixa. Essa frase, eu falei, é a avó o problema. Tinha que ser a avó, né? Enfim. O que acontecia? O menino, ai.
Então, o que é isso, gente? Por que eu ilustrei com esse caso? Um caso bem antigo até que eu atendi. A experiência da contrariedade, quem gosta de falar muito esse papelzinho aqui, nossa, 5 minutos. A experiência da contrariedade é uma experiência muito ruim desde a tenridade, né? Porque a gente tem o hábito de achar que felicidade equivale a fazer em tudo o que a gente quer. Não sei onde a gente inventou isso. A gente sabe pela doutrina espírita que a felicidade é relativa. Até porque se acontecer tudo o que a gente quer, vai ficar um tédio. Não vai ter crise. Não vai ter neurose, né? Não vai ter nada para a gente o quê? Trabalhar. E assim, brincadeiras à parte, é fundamental que nós saibamos lidar com as nossas contrariedades. O mundo está do jeito que está, o interesse pessoal ele predomina porque nós não sabemos ser contrariados. Os grandes países também não. Eu quero o domínio do petróleo, eu quero o domínio territorial, eu quero o domínio não sei de quê, eu quero o domínio econômico, então eu vou fazer de tudo para que aconteça a minha vontade. Vamos observar os tiranos domésticos, se somos assim? Porque a gente identifica sempre o outro como tirano doméstico. Não se iludam, os tiranos domésticos também sabem falar docemente. Querida, você pode fazer para mim isso assim, assim, né? Mas se não fizer... Então, na realidade, esses processos de sabotagem, né? Aí não vou fazer a comida. A louça está toda limpa, aí eu vou lá botar aquele prato sujo, assim, dentro da pia. Afinal de contas, tem alguém para lavar? Então, na realidade, será que nós não somos os tiranos domésticos? O que nós podemos abrir mão? E aí tem um exercício, acho que foi Divaldo que ensinou, agora eu não lembro quem ensinou. Esse é doloroso, gente. Eu tenho que terminar com isso, é dose, né? Mas esse é doloroso. Vamos escolher alguma coisa na nossa casa que a gente gosta muito e doa. Ai, gente, chega a dar um nervoso. Deixa eu beber água. Aquele objeto que você gosta mais, a roupa. Uma já fez assim, ai, roupa não, né? Roupa, porque doar aquilo que a gente não usa? É mole, gente. É fácil. A gente até descarta. Que bom, né? Tava essa tralha, né? Assim que a gente fala, aqui em casa, né? Agora, pega aquela coisa que você gosta mais e dá. Primeiro vai dar com aquele sentimento que está até com pena de quem vai receber, né? Mas vai treinando isso. Isso é um exercício bom. Porque no final a gente fica bem diante da contrariedade. É um ótimo exercício, né? Economiza algumas sessões de análise. Por quê? Porque, na realidade, a gente precisa treinar esse desapego. Existe um livro que se chamou Desapego, são duas psicólogas norte-americanas, é um livro fininho da editora Vozes, que é muito bom, convém ler, que nos ajuda a lidar com os momentos de crise. Porque a crise, na realidade... Ainda falta um pouquinho, né? A crise... É 4h20, né? Que acaba, né? A crise, na realidade, ela faz o quê? Ela mexe exatamente com a nossa necessidade de desapego. Porque não vai ser mais do jeito que eu achava que teria que ser. O que Jesus fez e trouxe na nossa sociedade não vai ser mais do jeito que vocês acham que tem que ser. Deus não é um pai vingativo, Deus não é tirano, Deus, na verdade, é um pai justo e bom. Isso rachou um pensamento social, político, religioso, que até então vinha muito bem. E vamos observar hoje, quando nós saímos daqui, quais foram as rachaduras que nós tivemos na vida, que na realidade foram grandes bênçãos. Que se não tivesse acontecido aquela contrariedade, como é que eu estava hoje, hein? O grande problema é que na hora que as coisas, quando a gente desce o U, né, a gente está falando do U, quando a gente desce e vai para o fundo do poço, a gente tem que subir. Na hora de subir esse U, a gente precisa subir com novos valores. Porque voltar ao que estava aqui vai voltar para o ponto da crise. Vai voltar para a causa que gerou a crise. Então, a gente precisa naturalmente vivenciar aquele fundo, subir, mas subir com Jesus. Porque não adianta nós termos tudo decorado na nossa cabeça, se no sentimento não vai. E eu preciso, com certeza, digerir a mensagem do Cristo. É isso que a doutrina espírita fez. Mas ela não disse tudo. Como os espíritos falam aqui no Evangelho. Vocês acham que na Terra está toda a população do mundo? Vocês acham que o que acontece na Terra resume o que acontece no universo? Não.
Existem lógicas e perspectivas conscienciais que na evolução da consciência, na evolução do espírito, nós não temos nem acesso ainda. Sentimentos, quando o Leon Denis fala, por exemplo, da música celeste, acho que é no Grande Enigma que ele fala isso, não lembro, e ele diz lá para a gente, existem sons celestes que os nossos ouvidos jamais conseguiriam captar no nível vibracional que a gente está. Vocês imaginem, para a gente finalizar, o que foi Jesus reencarnar num corpo de carne? Vamos imaginar que nós tivéssemos que reencarnar num besouro. Fazendo uma analogia muito ainda grosseira, mas só para que a gente didaticamente possa pensar. Quanto tempo Jesus demorou para preparar a consciência crística dele, a consciência pura dele, para chegar na nossa condição, não hoje, lá, naquela época, lá, com aquela sociedade de lá. Muito complicado. Onde os valores eram, infelizmente, alguns valores ainda são parecidos, né? E a gente olha e vê como nós estamos padecendo da crise moral, porque a gente acha que ser bom é demodê, é piegas. A gente precisa aprender a valorizar o bom, o verdadeiro, o útil, como a nossa companheira, lembrando aí a filosofia, trouxe muito bem, a valorizar aquilo que realmente vale, porque nós somos os trabalhadores da última hora. A espiritualidade espera em nós uma sintonia melhor para que o nosso país cumpra a sua destinação de pátria do Evangelho, para que a nossa terra ascenda na escala dos mundos, na perspectiva da evolução. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe, que saiamos daqui com a nossa autoestima firme de que nós somos os trabalhadores do Cristo, cada um de nós no nosso trabalho, na nossa casa espírita, na nossa sociedade, podemos ser um ponto de luz, o ponto que vai paralisar a maledicência, o ponto que vai paralisar o pessimismo, o ponto que vai paralisar a descrença e esse ponto que vai trazer a perspectiva de sermos ponte com o bem, né? Ponte para que esse amor do Cristo possa, de fato, um dia, sem sombra de dúvida, predominar no nosso planeta. Muita paz, que o Senhor Jesus nos abençoe. Muito obrigada.